Era muito difícil imaginar, antes do jogo entre Flamengo e Grêmio, aliás, antes dos dois jogos entre Grêmio e Flamengo, que uma das equipes teria tamanha supremacia sobre o adversário. O Flamengo já foi muito superior ao Grêmio no jogo de ida. O primeiro tempo foi avassalador, mas o placar não traduziu a ampla superioridade do time rubro-negro. E aí veio aquele papo, depois do jogo terminou 1-1, o segundo tempo foi mais equilibrado, momentos de domínio de ambas as equipes. Aí vem um clichê, né? Esses clichês, gente, eles ferram o nosso futebol, sabe? Eu também, às vezes, acabo falando dessas bobagens aí, mas a gente tem que pensar mais sobre isso. Nesse caso, eu não cheguei a embarcar nesse clichêzão, mas muita gente falou, e o Renato propagou isso, o Renato Portaluppi Gaúcho. Ah, mas o Flamengo perdeu a chance aqui, tinha que definir aqui. Até na época eu cheguei a dizer aqui no canal, na ESPN, escrevi sobre isso, falei isso nos podcasts, falei, olha, por que o Flamengo tinha que decidir no jogo de ida? O Renato é que tem um problema, porque ele tem que impedir que no jogo de volta o Flamengo domine a sua equipe como dominou na Arena. E o que vimos foi o Renato tentando mudar a forma do time jogar, o time muito pilhado, pressionando muito o Flamengo no seu campo, e apesar de ter sido poupado tantas vezes na temporada, o time do Grêmio em certo momento pregou, porque não aguenta aquilo ali. E o Flamengo aos poucos foi tomando conta do jogo. Já no primeiro tempo finalizou muito mais, o Grêmio finalizou só 2 vezes, teve uma clara chance de gol apenas. E no segundo tempo, aí sim, aí o português preparou a surpresa, né? A blitz veio no começo do segundo tempo. E 2 gols rápidos, um gol com 1 minuto, resolvida a parada. E aí o Grêmio depois ele se entregou, o Grêmio não se entregou pura e simplesmente, o Grêmio não entrou em modo banana, pura e simplesmente, o Grêmio foi amassado pelo Flamengo e aí entrou no modo banana ali, ficou o time já disperso, porque os jogadores vão ficando igual a barata tonta. Foi o maior massacre num jogo desse tamanho já visto em competições internacionais envolvendo times brasileiros. Não teve um massacre igual, já teve goleada do Grêmio no Palmeiras, Palmeiras no Grêmio, mas numa semifinal, valendo a vaga na decisão contra o poderoso e temido River Plate, atual campeão, fez um jogo dessa magnitude, uma vitória dessa maneira, e o Flamengo depois parou no 5-0, não forçou tanto mais a barra, deixou o tempo passar. Acho que o Renato tem que fazer muitas reflexões, escolhas de jogadores que ele bancou e que não funcionaram, quando ele é elogiado por recuperar atletas, tudo bem, então ele também tem que ser criticado quando ele investe em Galhardo, não confia no jogador, ele não joga, porque tecnicamente não se provou, inclusive no jogo de ida. Quando tem na meta o Paulo Vitor, que é um goleiro abaixo daquilo que deveria ser para ser titular de um Grêmio tão competitivo e com ambições de títulos como a Libertadores. O Tardelli, o investimento mais alto do clube, não joga, entra no final, é algo também que o Grêmio tem que refletir sobre isso. O que significa essa contratação e a presença desse atleta no elenco, se ele é a terceira opção. Joga o André, que até hoje também não convenceu para valer, entra PP, e depois no final, quando a vaca já foi para o brejo, entra o André, entra o Tardelli, quer dizer, é estranho. E do outro lado, o contrário, né? O Flamengo recuperou o Rafinha, recuperou o Arrascaeta em tempo recorde, o Felipe Luiz idem, tanto o Arrascaeta quanto o Felipe Luiz, que se machucaram no jogo de ida, até alguns colegas da imprensa deram como fora do jogo de volta naquele momento, até uma precipitação, se provou, né, uma precipitação, porque os dois se recuperaram, o Felipe ainda jogou no final de semana contra o Fluminense. Então o Flamengo está na fase assim, que ele recupera os jogadores, estão motivados, os caras jogam quarta, domingo e mantém um pique. Pode sentir em alguns momentos, e sentem em alguns momentos, a parte física, mas a parte técnica compensa isso tudo, não só pela qualidade individual, mas pelo jogo coletivo que o Jorge Jesus conseguiu colocar em prática nessa equipe. É o melhor Flamengo que já se viu desde a era Zico. E esse jogo de quarta-feira no Maracanã foi histórico, porque esse Flamengo de Jorge Jesus, de Arrascaeta, de Gabigol, de Bruno Henrique, que juntos tem 74 gols no ano, 35 do Gabriel, 25 do Bruno, 14 do uruguaio. Flamengo de Felipe Luiz, Flamengo dos zagueiros que chegaram sob suspeita ao clube, né? Rodrigo Caio e Mari. Flamengo do Rafinha, que estava com a cabeça rachada lá, com aquele capacete de rugby, mas jogou como se nada tivesse acontecido. Do Diego Alves, que que no Brasil ele não havia ainda, né? Quando voltou ao Flamengo, ele foi um goleiro irregular no primeiro momento, mas se transformou no goleiro que a torcida esperava, seguro, experiente, mais na dele, focado no jogo. Você percebe que tem um goleiro seguro na meta. O Flamengo recuperou o Diego, que ficou com o tornozelo quebrado em 3 meses e já entrou em campo. Domingo contra o Fluminense já estava disponível.
e participou do finalzinho da partida contra o Grêmio, quase fez um gol, né? Bem, Flamengo do Gerson, né? Que quando chegou por 11 milhões de euros, todos nós achamos caro, eu também achei caro, nossa, ele não jogou tanto assim na Europa, e nossa, quanto vale hoje o Gerson? E do Arão, né? Que, como até falei num vídeo aqui, logo depois, no vídeo daquele Tamal Arão, aquela frase do Portuga, né? Do Jesus, até falei, o Jesus pode mudar esse jogador, talvez mude esse jogador, porque o que falta ao Arão tá lá no vídeo, é só assistir ali, eu falei isso logo naquela ocasião, daquele jogo treino do Flamengo e Madureira, né? Antes da estreia mesmo do Jorge Jesus contra o Atlético lá no Paraná. E eu dizia na época, olha, ele pode mudar o Arão porque é um técnico exigente, talvez convença o jogador de que ele tem que ter outra postura sem a bola. Porque o problema do Arão é sem a bola, não é com a bola. Com a bola ele infiltra, ele chega, ele é perigoso, mas quando o Arão não tem a bola, ele muitas vezes é disperso, ele não participa do jogo, não tem a intensidade necessária, a concentração, e ele mudou, é um outro jogador hoje, você percebe ele em campo, é o remanescente daqueles tempos lá atrás, daqueles jogadores com os quais o Flamengo achava que ganharia Libertadores, lá na outra gestão do outro presidente, com o Muralha, com o Rodinei, que ainda está no elenco mais reserva, com o Rafael Vaz, Hever, com o Márcio Araújo, com o Gabriel, que foi para o Sport, foi para o Japão, com, enfim, Matheus Sávio, esses jogadores que são jogadores de um nível mais baixo. E hoje o Flamengo tem um time muito poderoso, mas muito bem treinado. E o português está fazendo com que os técnicos brasileiros obrigatoriamente tenham que... Olha, não adianta ficar na escolinha da CBF, não. Vai ser preciso mais uma grande reflexão, porque vem um técnico de fora aqui para mudar muito as coisas. 2 técnicos de fora. Primeiro o Sampaoli, que com o elenco inferior já causou um estrago, já mostrou coisas diferentes e ficou claro para todo mundo que é possível sim fazer mais com menos. E o Jorge Jesus mostrando que é possível fazer mais ainda com mais. Esse time do Flamengo pode até perder a Libertadores para o River, será absolutamente normal. É um grande confronto e o River Plate é um time muito competitivo, muito forte. Acho até que o Flamengo tem um leve favoritismo em uma partida. Por que eu acho isso? Desde que os times joguem completos, que não aconteça nenhum contratempo até o dia da partida. Eu acho isso porque o Flamengo está jogando melhor nesse momento, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, em relação ao que o River tem apresentado no Campeonato Argentino e na Copa Libertadores. O River teve que segurar o Boca numa estratégia que foge às suas características, num jogo de pouca troca de passe, de muita ligação direta ali, para não perder por 2-0. Conseguiu. Assumidamente, até entrevistei o CEO do River, né? A entrevista está lá no meu blog, no All Sport, e ele admite isso. Não, foi uma estratégia que não é a nossa forma de jogar, foi para aquele jogo especificamente. Só que o Flamengo se classificou passando por cima, né? De uma forma muito impactante, muito convincente. Mas repito, esse Flamengo está fazendo coisas, como essa vitória de 5-0 sobre o Grêmio, que nem o time do Zico conseguiu fazer. Isso parece ser a história sendo escrita. Saudações.